Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Daniele Sofia, que é otorrinolaringologista. Muito obrigado, doutora, por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a vocês. De 20 a 30% da população tem tontura. O que é a tontura? Boa tarde a todos. Então, tontura é uma ilusão de um movimento e essa ilusão, essa sensação errônea, ela pode ser manifestada de diversas maneiras, né? O paciente ele pode ter a vertigem, que é a sensação de que ele está rodando ou que o ambiente externo está rodando, pode ter a sensação de que está balançando, sensação de mareio, sensação de desequilíbrio, de cabeça pesada. Então, são essas sensações diversas que se manifestam com a queixa de tontura na prática, no dia a dia, de uma forma geral. Doutora, quando a gente fala assim em tontura, geralmente a gente leva em consideração que é um sintoma para várias possibilidades. Isso. Tontura é um sintoma ou é um problema em si? A tontura, ela é um sintoma e esse sintoma, ele pode corresponder a diversas doenças. Certo. E às vezes duas ou mais doenças podem estar naquela mesma pessoa. E o grande objetivo da informação, dessa campanha, que é o que está acontecendo durante toda essa semana, essa campanha realizada pela Sociedade Brasileira de Otorrino, é justamente divulgar para a população a importância das pessoas começarem a ver a tontura como um sintoma. E não acharem que pelo fato de simplesmente sentir tontura é porque tem labirintite. Entendo. E que, na verdade, ele pode ter uma hipertensão arterial, ele pode ter uma doença neurológica, pode ter uma doença do sangue, que é uma doença hematológica. Então, pode ter até uma doença mais grave por trás e está sendo escondida, ou seja, subdiagnosticada ou não diagnosticada, pelo paciente achar que o que ele tem é uma doença apenas do labirinto. E que não necessariamente ainda assim é labirintite, porque dentre as doenças do labirinto, a labirintite é uma parcela ainda menor ainda. Então, exemplo, a gente entrou num caminho da labirintite. O que seria a labirintite? Então, a labirintite é uma inflamação do labirinto. Então, certo. Digamos assim, Onde fica o labirinto? Onde é que fica o labirinto? O labirinto ele fica no interior do ouvido. É uma estrutura, né? É um órgão que está dentro da orelha interna. E dentro dessa estrutura existem órgãos que detectam o movimento. Existem células responsáveis por informar ao sistema nervoso central as nossas direções de verticalidade, horizontalidade, os nossos movimentos de girar a cabeça, de baixar a cabeça. Então, existem várias doenças que podem acometer o labirinto, diversas. Eu citaria para você 10 doenças Quais rapidinho. as principais? As principais é a vertigem posicional paroxística benigna. Que seria o quê? Que é um cristal que se solta dentro do ouvido e quando a gente movimenta a cabeça a gente sente vertigem. Entendi. Existe a migrânia vestibular, que é uma enxaqueca que causa vertigem, digamos, falando de uma forma bem básica, uma enxaqueca do labirinto. Certo. Existe a doença de Meniere, que é a hipertensão do labirinto. Certo. E existe a labirintite, que é a inflamação do labirinto. Então, para você ver, a labirintite é só mais uma das possíveis doenças que o labirinto pode ser acometido. Entendi. Então, o paciente ele pode ter uma série de doenças do labirinto, inclusive a labirintite. E não procurar um otorrino pode fazer com que esse sintoma perdure e a população precisa desmistificar essa ideia de que toda tontura é do labirinto e ainda mais que é labirintite. A gente tinha uma impressão, doutor, exemplo, quando a gente fala em sentidos, 5 sentidos, é mais fácil você detectar quando você diz audição, o ouvir, a visão, o tato, o paladar, o olfato. O fato do equilíbrio seria uma espécie de 7º sentido? Não 7º, é o 6º sentido. Eu tenho um livro que é um livro que fala que se Aristóteles, se Platão, que foram grandes estudiosos dos sentidos, tivessem naquela época estudado a anatomia da orelha interna melhor, tivesse aprofundado e tivesse conseguido descobrir o labirinto,
com certeza eles iriam colocar o labirinto, o equilíbrio, como sexto sentido. Porque, veja, uma pessoa que perde a função do labirinto bilateralmente é uma pessoa que tem a qualidade de vida extremamente afetada. Imagina. Ele não vai poder tomar um banho de praia, ele não vai poder tomar um banho de piscina, ele não vai poder ser um motorista de ônibus, ele não vai poder ser um piloto de avião, ele não vai poder exercer uma série de atividades que uma pessoa que tem essa função normal exerceria normalmente. Assim como um deficiente auditivo, um deficiente visual, também tem algumas restrições. Então, Mas, exemplo, o equilíbrio ele é importantíssimo. Apesar de estar localizado na orelha, ele não tem a ver com a audição. Ele não tem a ver com a audição, ele é uma função à parte. Embora algumas doenças, quando afeta o labirinto, a parte do equilíbrio, pode também afetar a parte auditiva. É tanto que muitas vezes a gente investiga na prática clínica de forma conjunta, entendeu? Mas são tudo ligados, né? São Exemplo, tem interligados. alguns problemas olfativos provocam uma série de desordens também. Como a sinusite pode provocar visual, um uma série Exatamente. de coisas nesse sentido, né? Exatamente. Mas me conta uma coisa, tem outros pontos, exemplo, geralmente quando a gente fala no popular sobre tontura, você tem aquela pessoa que se levantou muito rápido, sentiu uma tontura. Isso. Uma pessoa que bebeu ou usou drogas sente tontura. Como é isso? Como é isso? As tonturas que acontecem pelas mudanças rápidas de posição, estou deitado e levantei rápido, estou sentado, levantei rápido, baixei rápido a cabeça, normalmente são tonturas que a gente chama de hipotensão ortostática, que são decorrentes de, digamos assim, uma incoordenação do fluxo sanguíneo e não necessariamente uma doença do labirinto. É só uma dificuldade desse sangue chegar mais rápido ao sistema nervoso central e aí ocorre às vezes até um escurecimento visual transitório nessas pessoas. Certo. Mas rapidamente isso é corrigido, não é? Certo. E quando bebe o álcool, ele tem uma série de efeitos no organismo. Ele inibe algumas células do cerebelo, que é um órgão do sistema nervoso central extremamente responsável pelo equilíbrio. Já estamos saindo um pouquinho do labirinto, estamos indo para o sistema nervoso central. Ele inibe umas células chamadas células de Purkinje. Então, o paciente ele fica extremamente desequilibrado por isso, por conta dessa inibição. E o álcool, ele aumenta a densidade de um líquido que a gente tem dentro do labirinto, a endolinfa. Então, ele faz múltiplas alterações que favorecem com que a gente tenha, quem ingere álcool, dependendo também da quantidade, tenha tontura e instabilidade, que é o efeito como se você estivesse proporcionando uma labirintopatia, uma doença química pelo efeito do álcool, que depois de passar do efeito, o equilíbrio se restabelece. Quando a gente analisa um problema de tontura, existe algum tipo de doença, de algum problema de tontura que seja incapacitante? Existem tonturas que são incapacitantes. Dentre essas tonturas incapacitantes, eu poderia citar várias. Por exemplo, existe uma doença chamada de paroxismia vestibular, que é uma síndrome de compressão do nervo vestibular, e tem também a doença de Meniere, que existem vários graus dessa doença. É uma doença que ocorre um aumento da pressão no labirinto. E a depender do grau dessa doença, lógico que existem diversos graus entre diversos pacientes, porque as pessoas elas têm apresentações variadas. Alguns pacientes podem ter crises incapacitantes, porque você imagine uma pessoa ter crises de ficar tendo vertigens 2, 3 vezes durante o dia. Então, isso incapacita a vida, né? É risco de dirigir, incapacita o trabalho, é uma coisa que compromete bastante a qualidade de vida. Então, isso dificulta a rotina. Estresse pode provocar tontura? Muito, principalmente as tonturas de origem psicogênica, né? Porque o estresse tem muita relação com a ansiedade, né? E a vida hoje é muito corrida, né? Todo mundo é muito sobrecarregado. E fora os distúrbios do humor, as ansiedades, as depressões, os problemas psicogênicos. E hoje a gente tem uma etiologia chamada de tontura postural e perceptual persistente, em que a etiologia basal desse tipo de tontura são fatores psicogênicos de base. São doenças assim,
gatilhos psicológicos, de estresses, ansiedades. Então, na abordagem do paciente é sempre importante. Lógico que você, na primeira avaliação, você vai descartar todas as doenças possíveis, todos os fatores orgânicos. Descartar doenças neurológicas, diabetes, hipertensão, doenças da tireoide, doenças do sangue. Mas muitas vezes a gente precisa trabalhar de forma multidisciplinar, pedindo avaliação de colegas psicólogos, trabalhando conjunto com fisioterapeutas para trabalhar pontos de gatilhos tensionais, avaliação de psiquiatras para entrar com medicações ansiolíticos, antidepressivos, porque esses fatores psicogênicos são muito presentes. São muito comuns? São comuns. Mas como a depressão, como os problemas, você falou de problemas de humor, problemas de ansiedade, sociedade de hoje a gente fica brincando que antigamente você voltava para casa e deixava de trabalhar. Hoje não, né? As pessoas trabalham full time. Full time. Isso daí gera cada vez mais ansiedade. Muita. Isso daí faz com que a tontura seja cada vez mais presente por essa questão mais psicológica? Não é que a tontura seja cada vez mais presente por conta, isso assim, é também estudo e opinião também pessoal. A tontura certo. Não é mais presente por conta dessa questão da sobrecarga pessoal, individual das pessoas. Mas existem fatores, sim, que os pacientes que têm tontura, existe o perfil comportamental de ansiedade é mais prevalente nesses pacientes. Um caso desse, que é um fator externo do corpo, social, ambiental, ele desencadeia outros problemas nesse sentido? Com certeza. Quais assim, por exemplo? Exemplo, no caso, o fato, se você for dar uma olhada, o estresse, ele tem, muitas vezes ele desperta por um problema dermatológico. Existe algum tipo que desencadeia, no caso da otorrinolaringologia, na tontura, nesse sentido? Na verdade, outra vertente da tontura, que é muito comum a associação, que é a comorbidade, é o zumbido. Esses pacientes, eles começam a fazer zumbido, e eles começam a também valorizar muito esse sintoma. Embora a gente saiba que é muito desconfortável você viver com um zumbido, um barulho dentro do seu ouvido, no momento que você quer descansar, que você quer dormir, que você quer silêncio, mas a gente sabe que o valor que você dá àquilo, às vezes é maior do que o que realmente aquilo é. A insônia, que leva à alteração do padrão do ciclo do sono vigília, leva à alteração do outro dia, né, que para as pessoas, por exemplo, que são enxaquecosas, os migranosos, os enxaquecosos que têm tontura associada à enxaqueca, isso é terrível, porque se ele não dorme, no outro dia ele vai estar com mais enxaqueca, ele vai estar com mais tontura, ele vai estar pior. E existe os ciclos viciosos, né? Se no outro dia eu estou ruim, então eu tomo mais café, eu tomo mais chá preto, ou se eu estou mais ansioso, eu como mais chocolate. E é tudo coisa que é bem deletério para o paciente que tem tontura, que é tudo o que a gente tira, né? O excesso de cafeína, o excesso de refrigerante, o excesso de carboidrato, o excesso de chá preto. Então, na verdade, essas interligações, elas são bem presentes. Eu estou aqui com a doutora Daniele Sofia, ela que é otorrinolaringologista. Estamos falando aqui, nesse momento, de discutir a questão da tontura. A gente vai para um breve intervalo, a gente volta já.
queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que, por sua causa, eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Daniela Sofia, ela que é otorrinolaringologista. Doutora, geralmente a gente tem alguns nomes que geralmente se confundem. Exemplo, quando se vai ao mar se diz que teve tontura por causa do navio. Se vai pega um avião, alguns acreditam que tiveram tontura por causa do voo. É tudo tontura? A sensação que o paciente teve é realmente de tontura, um mal-estar. Mas a doença não é uma doença do labirinto. O nome desse problema é chamado de cinetose, que é o mal do movimento. Na verdade, o que acontece é justamente o oposto da doença do labirinto. Enquanto que na doença do labirinto existe uma alteração na função, na cinetose, nesses pacientes que quando andam de navio, andam de barco, de avião, quando estão num trem que vê as coisas passando, quando está no carro atrás, que não se sente bem, é uma hipersensibilidade do labirinto desse paciente aos estímulos. Então, ocorre uma alteração do movimento das vísceras, né, no abdômen, e aí existem várias possibilidades de fisiopatologia, de estimulação de nervo vago com aumento do estímulo de náuseas, de vômitos e de tontura. É um reflexo bastante primitivo, existem várias explicações e o auge do desconforto é a tontura e o vômito. Geralmente as pessoas chegam a vomitar. E é importantíssimo ter cuidado com isso, porque às vezes quando se instala a crise, esse paciente ele pode chegar a quadros graves de desidratação. Então imagine você estar num cruzeiro, ser portador de cinetose e entrar num grau de vômitos incoercíveis e não conseguir parar. Então assim, os pacientes que têm cinetose, é importante se preparar para esse tipo de viagem, né? Mas tomar medicação prévia. Uma hiperestimulação causa uma expulsão de um alimento? Por conta justamente do estímulo vasogênico, digamos assim, do nervo vago que ocorre nesses pacientes. Ocorre uma hiperestimulação das vísceras, aí é fisiopatologia da doença, entendeu? E aí é por isso que o tratamento é justamente bloquear a origem desse estímulo para que os pacientes não desencadeiem esses reflexos e venham a sentir tanto mal-estar. Porque uma vez desencadeada a crise, dificilmente o paciente para de sentir o mal-estar. Por isso que antes, por exemplo, meus pacientes que, às vezes eu tenho pacientes que vêm do interior, antes já tomam medicação 1 a 2 dias antes, eu oriento sentar no banco da frente, oriento não ficar lendo o livro durante a estrada, tudo isso para diminuir o desconforto durante as viagens. O visual ajuda nesse momento? O visual ajuda bastante, porque se ele está na frente, se ele fixa, como toda tontura, se a gente fixa o alvo, isso melhora a tontura, isso ajuda na compensação. Eu tinha um amigo que quando ele viajava com a gente no carro, ele pegava um limão e ia cheirando o limão a viagem toda. Era psicológico isso? Não é psicológico. É justamente por bloqueio de estimulação de vagal, digamos assim. Para diminuir, talvez, era a forma que ele encontrou de protetiva, de diminuir esse desconforto de náusea que ele tinha tanto, provavelmente da forma que ele tinha. É uma estratégia. É uma estratégia de sobrevivência. Muito bem. Me diga uma coisa, diabetes influencia? Bastante.
são as tonturas de origem metabólica, e o labirinto ele é extremamente sensível a qualquer variação de glicemia e alterações de insulina. Então, o metabolismo dos carboidratos é uma das primeiras coisas que devem ser investigadas nos pacientes portadores de tontura. Por que o carboidrato é Porque dentro fator do labirinto a gente tem uma bomba, igual a bombinha da piscina, a bomba do carro. A gente tem uma bomba dentro do labirinto que é uma das grandes responsáveis pelo bom funcionamento do labirinto. E essa bomba, ela é sensível às variações de glicose. Então, Eu lembro da retinose diabética, né? Retinopatia diabética, que ela, tipo, os nervos da retina eram muito sensíveis e eles morriam. Exatamente. Acontece a mesma coisa? De forma semelhante. E essa bomba, variações muito grandes da glicose, glicemias elevadas, fazem com que essa bomba altere seu funcionamento. E aí ocorre uma desregulação de toda a concentração de eletrólitos, de sódio, de potássio, de íons. E isso altera bastante a quantidade dos fluidos da orelha interna, que altera a concentração dos íons, que altera a condução neural, e aí vira aquela bagunça. Vira um colapso. Vira um colapso de funcionamento. Vira um colapso. Independente, a gente percebe que os problemas que podem desencadear tonturas, os problemas que podem ter como sintomas a tontura, podem ser muitos. Mas os tratamentos também são muitos? Os tratamentos são diversos e o mais importante é que eles devem ser individualizados. Não existe receita de bolo para paciente que tem tontura. Certo. Não existe a mesma medicação. A depender da doença que o paciente tem, deve ser instituído o tratamento adequado para cada doença. Então, para o paciente que tem cinetose, é um tratamento, para quem tem migrânia é outro, para quem tem mini é outro, para quem tem vertigem posicional é outro. Porque não adianta passar a mesma medicação, porque não é a mesma doença. E se não é a mesma doença com a mesma medicação, eu não vou ter o mesmo resultado e o paciente vai passar anos sofrendo com uma doença que incapacita e que quanto mais eu tenho tontura, mais eu deprime, mais eu me sinto incapacitado e gera o ciclo vicioso da incapacidade de vida. A gente volta para a questão psicológica. A tontura pode causar depressão? A tontura pode causar depressão. E aí é que você começa a desacreditar que você pode ficar bom daquilo. E o paciente começa a dizer, assim como tem, digamos, um diabetes, ele começa a dizer que tem labirintite. E ele não acredita mais que é possível ficar bom daquilo ou que é possível ter uma vida compatível com qualidade tratando aquilo. A gente tem percebido que em muitos casos, a gente falou aqui do diabetes, acredito que cortar o açúcar, que é um carboidrato, é uma das estratégias mais importantes. Uma das estratégias. O quanto nutricional, você já falou no bloco anterior, chá preto, café, o quanto o nutricional importa? Muito. Por exemplo, crianças, eu tenho pacientes de faixa etária variada. 2 anos, 1 ano, e que as mães vêm para mim porque a vertigem mais frequente nessa faixa etária é a chamada vertigem paroxística benigna da infância, e um dos protocolos inicialmente utilizados antes de a gente entrar com medicação, já por se tratar de criança, a gente é bem conservador, é a restrição de carboidrato de forma excessiva. E as mães me falam assim de forma muito clara, eu teria depoimentos aqui para dar, doutora. Se comer doce, meu filho tem tontura. Para você ver a hipersensibilidade do labirinto da criança que tem a VPBI, que é a vertigem paroxística infantil, aos carboidratos. Então, assim, a gente orienta... E, assim, para nosso telespectador, o carboidrato é, além do açúcar, massa... Eu até brinco, eu tenho um protocolo que eu entrego para os meus pacientes, eu até digo, pode comer fruta, mas cuidado, doutor, eu não como doce, eu não como açúcar, eu não como chocolate, mas o meu lanche é uma manga, uma banana, uma maçã, uma tangerina, não adianta melancia. Comer 8 maçãs, né? Exatamente. Frutose é um carboidrato? Frutose é um carboidrato e às vezes, por exemplo, a melancia, ele tem um índice glicêmico alto. Então, não é que você vai deixar de comer, mas você tem que saber também as dosagens. Então, a gente orienta, substituir o açúcar por adoçante. Eu oriento sempre adoçante de estévia. De preferência, até cortar o adoçante e o açúcar. Se puder.
Comer a cada 3 horas para manter níveis glicêmicos e evitar desregulação, substituir o pão por um pão integral, um pão sem glúten, cuidado com frutas e cortar o excesso de carboidratos, principalmente naqueles pacientes que já têm uma tendência à intolerância ao carboidrato, né? Massa, pizza, pastas de uma forma geral, tem que ter bastante restrição. Fora essa questão nutricional, quais tratamentos são mais utilizados hoje para a tontura? Na prática, pelas doenças mais frequentes, hoje os tratamentos mais comuns são as reabilitações vestibulares e os tratamentos medicamentosos. Tá. Essa parte vestibular, como é? A reabilitação vestibular, ela consiste em exercícios. Certo. Por exemplo, eu inicio o tratamento medicamentoso, um paciente que tem cinetose, o mal do enjoo, por exemplo. Eu inicio o tratamento medicamentoso e geralmente eu tenho um grupo de fonos, eu também faço uma parte de reabilitação e como não dá para você fazer tudo de tudo, porque a gente tem também muito serviço, são exercícios para o paciente habituar. É como se você fosse expor ele àquele estímulo para quando ele tivesse contato com o navio balançando, aquilo já não fosse um estímulo novo para ele. Certo. E aquilo já não fosse tão forte. Na vertigem paroxística, por exemplo, onde o cristal se solta, eu faço o tratamento de reposição, onde eu faço giros no paciente, manobras de reposição. Eu procuro fazer eu mesma em todos os meus pacientes, afinal de contas, isso é um procedimento clínico onde eu trato e eu avalio, porque a VPPB pode mimetizar uma doença neurológica central, como um tumor cerebral, tumor de fossa posterior, doenças de transição crânio-cervical, doenças de medula de transição de base de crânio. Então, eu acho importante eu mesma fazer isso nos meus pacientes. Então, você repõe, você vê se você trata, se melhorou, ok, senão você parte para a investigação. E em alguns casos mais extremos, dependendo da doença, existem injeções intratimpânicas de medicação, você colocar medicações dentro do ouvido, existem algumas cirurgias, mas assim, as cirurgias no tratamento da tontura são casos extremamente extremos e de indicações muito restritas. Pois bem, doutora Daniele Sofia, otorrinolaringologista, quero agradecer bastante pelas orientações. Obrigada. A gente vai para um breve intervalo e volta já. Toda foto ele tá sorrindo. Ele é muito carinhoso, ele é tudo pra mim. Eu não me imagino viver sem ele. Era o caçula, tinha pouco tempo que tinha parado de mamar, então aquilo tudo parecia que era mentira, né? Uma criança daquele tamanho ia ter um câncer. O grande problema do câncer infantil é porque a grande maioria dos sintomas são muito parecidos com sintomas de doenças normais da infância. Existe, criança pode ter câncer, mas hoje não é mais uma doença fatal, é uma doença tratável. O diagnóstico foi rápido, a equipe médica deu todo o apoio e hoje a gente pode comemorar a vitória. Eu estou muito feliz pelo progresso dele, por tudo que ele anda agora fazendo e antes ele não podia fazer. Então agora ele está caminhando a cura dele. Falta pouco. É um amor, é uma vitória para mim e para ele. Minha filha deixou um vazio tão grande na família. Que só quem passou por isso na família ou próximo sabe como que é, né? Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Minha filha não era doente, muito saudável, nunca foi doente. E pelo mosquito, minha filha se foi. Ele não conseguia mais trabalhar por causa das dores e em cima da cama. A renda que sustentava a casa dele com a minha mãe, essa renda parou, né? Mas assim, ela ainda não anda, ela não senta, ela não fala. Eu, graças a Deus, ainda tenho a minha filha comigo. O perigo é para todos, o combate também. Faça a sua parte. Com ações simples, podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde, Governo Federal. O Brasil terá pela primeira vez uma Base Nacional Comum Curricular. O documento é democrático e respeita as diferenças.
Com a base, todos os estudantes do país, de escola pública ou particular, terão os mesmos direitos de aprendizagem. Hoje a aula é sobre cidadania. Isso é bom. Se a base da educação é a mesma, as oportunidades também serão. Ministério da Educação, Governo Federal. O verde das florestas está em nossa bandeira. E ainda que tentem destruir nosso maior patrimônio, nunca vamos deixar de lutar por ele. Por nossas vidas, por nosso planeta, por nossos filhos e netos. Somos independentes, somos Greenpeace. Batemos de frente contra governos e empresas que roubam as riquezas do planeta. Precisamos de todos juntos por essa causa. Acesse somosportodos.org e assine as petições. Faça parte dessa mudança já. Greenpeace. Somos por todos. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Agora aqui comigo a doutora Anastácia Santos, fonoaudióloga. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. A gente tem um processo de conscientização sobre a apraxia. O que seria a apraxia? A apraxia é uma alteração neurológica que algumas crianças elas cursam com dificuldade nessa produção motora da fala. Certo. Então a criança olha para o objeto, por exemplo, olha para a bola, ele pensa que aquilo é bola, mas quando ele vai articular, produzir essa fala, essa questão motora, ele não consegue elencar os músculos certos. Então pode ter inconsistências no planejamento e essa fala ou não sai, ou sai assistemática, sai com algumas alterações, né? Então a apraxia, essa dificuldade de produzir essa articulação da fala. Ela seria uma deficiência ou seria um funcionamento diferente? Então o cérebro está com esse funcionamento diferente na hora de mandar os movimentos certos para a gente fazer a articulação da fala. Mas as crianças com tratamento certo, precoce, elas tendem a superar, sim, aprender os movimentos necessários para a fala e conseguir articular. Por exemplo, não é uma apraxia, acredito, mas, exemplo, a gagueira é um problema semelhante nesse sentido. A gagueira, a criança, o adulto tem algumas disfluências, né? Ela também tem tratamento, mas não é o mesmo caso da apraxia de fala, mas também é um problema neurológico, funcional. Como são quais são os tipos de problemas semelhantes à apraxia? A apraxia, atualmente, ela está se confundindo muito com autismo. Então, a criança chega, por exemplo, chega no consultório muito pequena, não está falando. Por que não está falando? No autismo, geralmente a criança está com dificuldade de falar pela dificuldade na comunicação social. Então, para falar, a criança tem que estar olhando, interagindo, trocando com o outro, percebendo o ambiente. E a criança com autismo que tem mais dificuldade de socializar, ela não vai querer fazer uso dessa comunicação para socializar. Então ela tem pouca intenção de se comunicar. E às vezes a criança não está falando porque ela não tem interesse nessa comunicação com o outro, ou não sabe como se comunicar com o outro. Então o autismo é esse ponto. A criança com apraxia não é para ela não ter interesse social, ter isolamento social, não. A criança com apraxia, ela vai te olhar, vai tentar falar, vai ter gesto, vai ter interesse nessa troca social, mas quando ela for articular a fala, como é que eu falo agora tal palavra? Como é que eu mexo a boquinha? Então, mexe a boquinha de forma errada, articula outra palavra, articula a palavra distorcida. A apraxia não tem essa dificuldade na socialização. Mas às vezes se confunde porque ambos, o autismo e a apraxia, geralmente a criança não está falando. Então, por não estar falando, qual dos dois pode ser, né? Quando a apraxia tem fatores genéticos? Estão tendo estudos sobre, encontraram genes, mas ainda não tem assim a causa da apraxia, não se tem certeza não a causa. É uma investigação. Estão investigando. O que é mais investigado hoje em congressos que trabalham a apraxia? Eles falam de um distúrbio funcional no cérebro. Então, mesmo que faça o exame no cérebro, não tem uma alteração anatômica e não descobriram o gene responsável pela apraxia. É uma função do cérebro que não está tão organizada, digamos Quando assim. é possível descobrir se tem apraxia? Muito cedo a gente pede que as crianças já cheguem.
Então, com 1 ano de idade, já é para a criança ter algumas articulações. Então, mamã, papá, bobó, já palavrinhas também com 1 ano de idade. Antes de 1 ano, já é para a criança fazer esse treino. Mamã, papá, bobó, tatá, dadá, treinar sílabas, para ali por volta de 1 aninho já ter palavrinhas. Então, se isso não aconteceu, nem teve o balbucio antes de 1 ano, nem no aniversário de 1 ano estava ali com as palavrinhas, já é um sinal de alerta. 1 ano e meio, a criança já é para ter muitas palavras e algumas frases, da mamãe, tchau papai, vem o au. Então, 1 ano e meio ainda não tem muitas palavras, nem estruturação de frase simples. A gente já pede que leve sim para fazer uma investigação com o fonoaudiólogo para entender o porquê essa criança não está falando. Aí sim a gente coloca em terapia, norteia um diagnóstico. Então, é muito comum assim, espera, é o tempo dele. Isso não é recomendado, porque digamos que a criança chegue com 2 anos de idade, ela não faz nem as palavrinhas que era para fazer com 1 ano de idade e a lacuna de desenvolvimento que essa criança está. Então, chega muita criança, 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, não fala palavrinhas. Então, a distância no desenvolvimento já está muito grande, né? A gente intervém, estimula, a criança aprende, mas quanto mais cedo chegar, melhor para a intervenção e diagnóstico. Ou seja, 2 anos começa a ficar crítica a situação? 2 anos eu ainda agradeço quando chega dessa idade. A realidade do Brasil, assim, se chegar a 2 anos, a gente, que legal, ainda chegou com 2 anos. Mas o desenvolvimento da linguagem, ele é muito bom até os 3 anos. Então, até os 3 anos, a criança estando em intervenção, então, digamos que ela chegou com 1 ano e meio até 3, a gente intervém e a criança aprende bastante. Então, a gente tem um tempo bom de intervenção. Dos 3 aos 5 anos, digamos que essa absorção dessa aprendizagem de linguagem ainda existe, mas não é mais tão boa. E dos 5 em diante, começa a ficar crítico. Então, a criança que chega com alteração significativa a partir dos 5 anos, a gente já consegue bem menos resultados. Quando se pensa nesse diagnóstico precoce, qual a importância da saúde pública? A saúde pública, eu acredito que o pediatra que está ali em contato direto com a criança, né? O PSF mesmo, então toda a equipe de saúde que está vendo que aquela criança com 1 ano e meio ainda não está falando, com 1 ano, com 2 anos, já dá para fazer um encaminhamento, né? Então, o profissional da saúde básica... Ele é preparado para isso? Não é preparado, né? Mas aí a gente costuma divulgar muito isso. A criança com 1 aninho tem que estar falando palavrinhas, 1 ano e meio tem que estar formando frases. Eu acredito que nas próprias avaliações de pediatria, o médico pode intervir isso para poder encaminhar para o fonoaudiólogo, né? Eu acredito que a saúde pública ainda está engateando nesse sentido de fazer o encaminhamento na época certa para o profissional especializado. Doutora Anastácia Santos, a gente está falando muitas vezes de um processo de conscientização que envolve até pessoas que têm acesso à informação. Isso. Quando isso chega para o interior do estado, quando chega até na zona rural de algumas cidades do interior do estado, isso tende a ser pior, é mais difícil de conseguir? Isso, a realidade parece que no interior é muito maior, então é difícil ter o serviço especializado, então um município muito pequeno do interior ter o fonoaudiólogo que consiga suprir toda a demanda, ter o fonoaudiólogo especializado nesse aspecto e a criança conseguir fazer o tratamento. Então, o que mais chegam casos para mim de crianças tardiamente, 4, 5, 6 anos, justamente são crianças do município que ficaram sem o suporte e acabam tendo que vir para a capital para ter esse acompanhamento, né? Claro que alguns municípios têm ONGs, tem a PAI, tem instituições que fazem esse acompanhamento, mas não são todos os municípios, né? E isso daí torna preocupante. Torna preocupante porque se a criança não tiver o atendimento adequado, ela não consegue desenvolver bem e vai deixar sequelas aí na vida adolescência, adulta, até problemas de aprendizagem. Essa questão da fala alterada pode trazer problemas de aprendizagem. A apraxia tem cura? A apraxia, a gente diz assim que supera, a criança supera, né? Então, a gente ensina todas as habilidades para falar, a criança aprende a falar e ela superou aquele processo ali que ela passou. Vira um adulto normal.
porque o conceito de normalidade é muito o que seria normalidade, né? Mas digamos que dá para ficar sem sequelas, sim, falando normalmente. Agora, intervenção cedo, diagnóstico precoce e intervenção correta. A fonoaudiologia é muito ampla e o tratamento de apraxia ele é bem específico. Então, o tratamento que a gente faz, que é uma criança que tem atraso simples de linguagem, é diferente do tratamento de apraxia de fala, né? Então, o olhar é diferente. Então, precisa se entender que tem que ter o tratamento específico. Uma criança com apraxia pode ser um adulto habilidoso com linguagem? Sim, sim, sim. Com qualquer linguagem? Porque a questão da apraxia é só neuromotora, é como ela vai mexer os músculos da boca, da língua, para poder articular o formato da palavra. Depois que ela aprende a articular o formato da palavra, e o formato da palavra está certo, ela memorizou e começa a falar do formato certo, não precisa ter mais erros naquelas palavras. E se não tiver mais erros nas palavras, ela consegue falar sem erros, né? Uma pessoa com apraxia, ela teria problemas com qualquer tipo de linguagem? Exemplo, uma linguagem verbal, não verbal, também seria um problema ou só um problema de fala? A apraxia de fala, né? A gente chama apraxia de fala, ela é um problema de linguagem verbal, né? Da articulação da fala mesmo. A parte de comunicação não verbal, ela está ok? Ela pode estar pode estar ok. Então, existe a apraxia simples, que é essa que a gente tem conversado, que só está alterado mesmo a articulação motora de fala. O gesto, o olhar, a expressão facial, a linguagem não verbal está ok. Porém, a apraxia de fala, ela pode estar associada ao autismo, aí tem as questões também do autismo, pode estar associada a uma deficiência intelectual, então tem as questões da deficiência intelectual que juntam com outras características, mas o diagnóstico, a apraxia de fala, ele cursa mesmo com alteração de linguagem verbal expressiva. Quais são as relações com as outras doenças? Por exemplo, o autismo você já falou, com a relação com a deficiência mental. As crianças com deficiência intelectual, geralmente o diagnóstico é o atraso de linguagem, é aquela linguagem mais atrasada. É uma criança de 5 anos, vamos dar um exemplo, que falam como uma criança de 2 anos. Então, com 5 anos, ela tem que ter repertório de contar histórias, de perguntar, de responder. E a criança de 2 anos, ela forma frases de 4, 5 elementos. Então, a criança com a deficiência intelectual, ela está atrasada. É uma criança que, com 5 anos, fala como uma criança de 3, fala como uma criança de 4. A linguagem está mais atrasada, digamos que cognitivamente é como se fosse uma criança mais nova. Esse é um atraso de linguagem. A apraxia de fala, a criança pode ter a cognição normal, entender tudo como uma criança de cognição esperada para a idade dela, sem deficiência intelectual. Porém, quando ela vai articular essa fala, pode ter prejuízos no fonema, quebrar a palavra, duplicar a palavra. É o processo articulatório mesmo. A gente está indo agora para o nosso intervalo. Eu estou aqui com a doutora Anastácia Santos, ela que é fonoaudióloga. A gente vai falar mais sobre esse momento de conscientização da apraxia que tem o dia D, dia 14 de maio, não é isso? A gente volta já. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir.
mate. Oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o último bloco do programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a doutora Anastácia Santos, ela que é fonoaudióloga. Doutora, o que é a apraxia global? A apraxia global é quando a criança tem dificuldade de planejar movimentos motores do corpo. Então, pode ser pular, agachar, pegar no lápis de uma maneira correta. Então, existe a apraxia de fala, que é a dificuldade de planejar movimentos motores da fala, e a apraxia global, que é do corpo. E algumas crianças com apraxia de fala têm também a global associada. E nesses casos, quem trabalha com eles? Nesses casos é interessante a equipe multidisciplinar, né? Então, um profissional que vai trabalhar essa reabilitação motor, o fisioterapeuta, o educador físico, psicomotricista, se tiver essa questão de psicomotricidade. Algumas crianças com apraxia de fala, elas têm alteração sensorial, porque a questão sensorial, ela é base para um planejamento motor. Então, o terapeuta ocupacional de integração sensorial pode fazer essa avaliação. Se a criança tiver essa alteração sensorial, ele entra também na equipe, vai fazer o trabalho dele de terapia ocupacional com integração sensorial e a fonoaudiologia. A gente faz essa equipe. Explica um exemplo de alteração sensorial. Alteração sensorial são crianças que tem dificuldade, por exemplo, cortar o cabelo é muito estressante, não gosta de se melar, barulho irrita muito, olha muito para a luz, dificuldade com etiqueta. São entradas sensoriais uma diferentes. Hiperestimulação, hipersensibilidade. Hipersensibilidade, hipossensibilidade, a questão auditiva hiper ou hipo, são disfunções sensoriais, mas quem avalia mesmo e trata é o terapeuta ocupacional com integração sensorial, que ele faz a avaliação e vê se a criança tem. Não é porque tem alguma dessas características que eu falei que tem a alteração sensorial, mas essas são uma das características para se levantar uma hipótese e levar para avaliação. Eu percebo que tem um trabalho com a fono, tem um trabalho com a terapia ocupacional, tem um trabalho da fisioterapia, do educador físico, mas não há um trabalho medicamentoso. A apraxia de fala não tem medicação, a não ser que a criança tenha uma outra questão, um quadro convulsivo, uma hiperatividade associada, mas para a apraxia de fala mesmo não tem remédio. Como é o fator família para quem tem apraxia? A família ela é sempre muito importante, porque a apraxia de fala, a criança precisa na sessão de fono aprender movimentos para articular. E esses movimentos eles precisam ser repetitivos. Então, digamos que a criança faça 2 sessões de fono por semana. Durante os outros dias, ela vai precisar da família. Então, a família dá continuidade em casa a esses exercícios de fala para a criança ter repetição e, finalmente, ela memorizar quais são os movimentos para aprender a falar. Não adianta fazer uma sessão de fono, 2 e não ter continuidade em casa, que é como se a criança esquecesse mesmo. Então, a família precisa estar entendendo esse processo terapêutico, compreendendo para dar continuidade em casa e trazer esse feedback para o fonoaudiólogo. É bem importante. Quando a gente fala da família, nesse caso, um núcleo familiar. A família, de uma forma mais expansiva, também pode colaborar? Sim, a gente sempre costuma chamar quem tem mais contato com a criança, né? Então, a criança fica com a avó à tarde, vem vó também. Ela fica muito com a babá, vem babá, entender como é esse processo e como você pode ajudar. Mora com o pai, mora com a mãe. Então, são familiares, na verdade, os que têm proximidade com a criança, né? E escola? Como é que se trabalha essa apraxia na escola? É importante também fazer a visita na escola. Então, o fonoaudiólogo faz a visita na escola, orienta quais são as dificuldades que a criança tem e mostra ao professor, ao auxiliar a escola, como ela pode estar colaborando
e compreendendo melhor essa dificuldade dessa criança. Então, a escola precisa ser parceira também. Isso daí, tem diferença se a escola é privada ou pública? Eu costumo dizer que depende do engajamento, né? A maioria das escolas, a gente vê mais interesse nas particulares, infelizmente, do que nas públicas, mas isso não é uma regra. Existem equipes muito interessadas, então, se a professora está interessada em receber o fonoaudiólogo, receber as explicações, o auxiliar também, tem reuniões periódicas para esse terapeuta ir na escola fazer as orientações e somos bem recebidos. Claro que algumas escolas particulares, os professores têm mais capacitações, pagam cursos por fora para fazer capacitações e às vezes a escola do município ou do estado não tem tanto acesso às capacitações. Isso pode acontecer, mas eu acredito que o empenho dos profissionais de uma escola ou da outra escola em receber os profissionais e seguir as orientações da gente já é muito mesmo. Quando se pensa numa escola, também se pensa em quem convive com essa criança. Bullying é uma preocupação? É porque a criança vai falar errado, né? Ela vai estar entendendo. Então, a criança que tem apraxia de fala pura, ela está entendendo toda a situação, tá compreendendo, entendendo a situação, está inteirada no meio, mas não está conseguindo falar direito. Então, um amiguinho vai brincar, vai tirar brincadeira, vai dizer que ele fala errado. E eu tenho caso de algumas crianças que elas começam a perceber que falam errado e já fica sem querer falar. Então, fica mais calado na escola, isso é bem comum, fica mais calado na escola ou fica sem querer ir para a escola. Muito pequenos, 4, 5, 6 anos, começam a perceber isso. Então, acontece sim, eu acho que é a escola que deve organizar esse meio para a criança ser mais aceita. Porque senão né? tem que ter um trabalho também psicológico. Não bem nesse trabalho. Na criança, algumas crianças precisam mesmo. Políticas públicas são necessárias? É importante, né? Porque como seria esse atendimento no SUS, já que tem poucos fonoaudiólogos especializados em apraxia de fala. Então, alguns serviços públicos têm o profissional especializado, mas como é um diagnóstico muito novo, poucas pessoas ainda estão capacitadas e o serviço público ainda não tem tantos profissionais suficientes para suprir essa demanda. É importante, sim. Quais são os desafios que os fonoaudiólogos têm para estudar, para pesquisar, para avançar no tratamento da apraxia? Eu acredito que se ficar só na graduação, só você fez o curso da graduação e pronto, se acomodou. Esse conteúdo é muito pouco, né? Porque precisamos buscar capacitações. Mas eu te digo que agora, em 2019, tem muitos cursos. Então, sempre abre curso em Recife, São Paulo, Brasília. E tem muitos grupos de apraxia do Brasil, grupo de fonoaudiólogos que fizeram o curso do Prompt, e esses grupos vão divulgando cursos para a gente para ir se inscrevendo e fazendo. Eu acredito que já tem bastante oferta de curso, cabe ao profissional se inscrever e aumentar esse conteúdo, né? Isso daí tem sido investido, exemplo, universidades têm investido em pesquisa, mestrado, doutorado nesse sentido? É muito pouco. Ainda é muito pouco. É, muito pouco. Eu estive em São Paulo, então alguns neurologistas, alguns pesquisadores estão estudando, né, até para descobrir a causa, e as pesquisas ainda são poucas por ser um diagnóstico bem recente. Isso daí é um desafio que tem nos congressos, acredito. Já estamos estudando. O Brasil hoje, quando se fala de apraxia, ele está no mesmo nível de outros países do mundo nessa investigação? Não. Nós temos um método que trabalha a apraxia, que ele é o padrão ouro, que é o Prompt. Então, esse Prompt ele foi estudado durante 30 anos em vários países e ele é um método que se trabalha a apraxia. Então, o fonoaudiólogo tem a formação em Prompt, ele aplica o método na criança e é um método muito, muito eficaz, muito efetivo. Porém, para você ter ideia, o Prompt 1, ele vem para o Brasil. Então, eu consegui fazer no Brasil. E o Prompt 2 não vem para o Brasil. Não veio ainda. Então, eu fiz ele, eu acho que tem uns 2 anos, eu tive que ir para o México para pegar essa formação. Então, olha como o Brasil ainda tem menos acesso a uma capacitação tão boa, que tiveram 30 anos de estudos científicos. O brasileiro tem que ir para fora para conseguir fazer essa formação. Estão tentando ou trouxeram esse ano já o Prompt 2 para São Paulo. Eu estou nessa dúvida. Mas te digo que há 2 anos atrás não tinha.
Existem casos desafiadores de apraxia? Existe bastante desafiadores, principalmente quando vem associado com comorbidades. Então, é caso de autismo severo associado à apraxia, deficiência intelectual associada à apraxia. É mais difícil ensinar essa criança se ela tiver outras comorbidades. E tem vários fatores. A família vai ajudar? A criança tem outros diagnósticos, como comorbidade, quantas sessões ela faz de intervenção semanais, são vários fatores, mas existem casos que sim, que são um pouco mais difíceis do que outros. Existem lugares com mais propensão a ter casos de apraxia do que outros? Ainda não fizeram esse estudo que eu saiba, né? Quando se fala hoje, em exemplo, a fonoaudiologia, você faz o curso de fonoaudiologia. Dentro do curso tem a apraxia sendo trabalhada ou ela é uma pós-graduação, uma especialização? Atualmente, os alunos do curso de fonoaudiologia já tem sim, já tem essa parte teórica. Se tiver o paciente na prática clínica, o aluno tem condições de assistir. Mas quando eu me formei, há 8 anos atrás, eu te garanto que eu não vi nem na teoria nem na prática apraxia de fala. Há 9 anos atrás, mas atualmente já estão falando sim na universidade. Me fala para a gente encerrar, conscientização dia 14 de maio. Dia 14 Por que é de importante ter um dia como esse? Essa conscientização, ela divulga, né, a existência da apraxia de fala. Então, quantos familiares têm sua criança em casa, a criança não está falando, não sabe o porquê está falando, às vezes não sabe por onde começar. Então, a gente divulga a existência dela, divulga as características, o tratamento e que precisa fazer uma avaliação com o fonoaudiólogo. Depois dessa divulgação, dessa conscientização, a gente tem muitos panfletos, tem muitas informações, então os pais têm chegado muito mais lá no consultório procurando um diagnóstico. Meu filho tem o quê? Como é que pode intervir? Vamos começar. Então, essa divulgação traz as crianças para um diagnóstico mais cedo e para um tratamento. Eu acredito, doutora Anastácia Santos, que décadas atrás uma família com alguém com apraxia, muitos remetiam seus filhos para o quê? Para dentro de casa, né? Isolava socialmente. Qual a importância de criar vínculos, de levar essa criança para o ambiente social? Eu acho que atualmente trazer essa criança para o ambiente social, digamos que é muito mais fácil. Então, antigamente tinha muito isso, né? A criança era um pouco diferente, tinha alguma dificuldade, ficava em casa. Hoje não, essas crianças estão na escola, estão nos consultórios. É importante sim essa socialização, porque cada um com sua diferença, a gente vai ajudando eles a superar. Até mesmo para não ter tantas diferenças sociais, o bullying não aparecer. Então, trazer essas crianças para a sociedade é muito importante. Para a gente finalizar também, eu queria que você reforçasse o convite às famílias e o convite aos profissionais de saúde. A gente mostrou também exemplo de saúde da família, interior, de buscar orientações. Onde as pessoas podem buscar orientações? Tem um grupo muito forte que está fazendo divulgações de vários cursos de apraxia. Inclusive, se a gente entra em contato com eles, eles mandam os folders de apraxia de graça para a casa da gente. Então, tem como buscar na internet. Abra Apraxia, então www.abraapraxia.com. Então, um grupo de mães, de profissionais que vestem a camisa, literalmente, então eles fazem as camisas anualmente e eles divulgam bastante informações nesse site. Esse grupo de apoio de rede social ajuda bastante também até a compartilhar conhecimento, né? Compartilhar conhecimento. Então, tem mães lá dentro que passam pela mesma situação, tem profissionais capacitados. Então, eu acho que a Abraapraxia, ela te dá um suporte bem legal. Pois bem, Anastácia Santos, doutora fonoaudióloga, muito obrigado, viu, por todas as informações. Eu que agradeço. Nós agradecemos a você, fica a orientação, a dica para se conscientizar, tomar conhecimento sobre a apraxia. Dia 14 de maio é o dia da conscientização, dia D, tá? A gente agradece também a você pela audiência, espero uma próxima oportunidade. Até mais. Obrigada.